Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? A Pro tá vindo aqui hoje gravar essa aula para conversar um pouquinho com vocês em relação ao folclore brasileiro. No dia 22, amanhã, né, nós comemoramos, 22 de agosto, nós comemoramos o dia do folclore. Quando a gente fala no folclore, a gente lembra logo de umas coisas assim, né, que costuma fazer com que a gente relacione, que é o Saci Pererê, a Iara, que são aquelas lendas contadas, né, desde que a gente é pequenininho até os dias de hoje. Mas o folclore, ele surgiu, né, como uma forma de uma necessidade de estar agrupando todas as manifestações populares. Na verdade, o folclore é entendido como uma manifestação da cultura popular. E a nossa cultura popular é a cultura popular brasileira. É a identidade do povo brasileiro. O folclore ele pode ser manifestado de uma forma coletiva ou individual. Aí ele vai reproduzir as suas tradições, a tradição daquele determinado povo. Sendo assim, o elemento que faz parte do folclore são todos aqueles da cultura popular, que estão enraizadas na sua tradição. As manifestações do folclore, elas podem ser através dos mitos, das lendas, das festas populares, do artesanato, dos jogos, das brincadeiras, das músicas. Então, tudo aquilo que aquele povo guarda de riqueza, né, de herança que vai passando aí de um para o outro, é considerado como folclore. A origem do folclore, o termo folclore, tem um significado. A palavra folk vem de povo e lore, conhecimento, que é o saber. Então, com isso, a gente já sabe que é o conhecimento ou o saber de um povo. Nosso caso, do povo brasileiro. A história do folclore. Surgiu assim os estudos, né, sobre o folclore lá atrás no século XVIII, mas só no finalzinho do século XIX, quando algumas instituições voltaram mesmo para um estudo, né, dessa área, que começou realmente a se criar um estudo mais determinado do que seria o folclore. Aí vem, a gente tem aí as narrativas tradicionais, que são os contos, mitos, lendas populares. Nós temos os costumes tradicionais, que é as festas de determinado povo. A gente sabe que o nosso Brasil, falando de território, ele é enorme. Então, a gente não tem como ter só uma determinada cultura. Nós temos várias culturas divididas aí das diversas regiões. Nós temos a cultura da região norte, que é o carimbó, né? Aquelas danças, aquelas músicas, os pratos, a culinária. A região sul, a região sudeste, norte e a nossa região, que graças a Deus é uma região riquíssima em termos de tradição, que é a região nordeste. E aí, o que a gente tem aqui na nossa região nordeste? A gente tem um São João, né? As festas juninas, que são bem demarcadas. A gente tem a culinária, né? Falando agora do nosso estado, a culinária baiana, a comida baiana, que é o acarajé, né? Que é o vatapá, que é as muquecas, né? A gente tem muita cultura aqui no nosso Nordeste. A gente tem as músicas nordestinas, né, que é o forró, as danças também. A gente tem as crenças, que são as superstições, que também estão relacionadas ao folclore. Questões de magia, bruxaria, tudo isso também faz parte do folclore. Temos a linguagem popular, que são os dialetos falados. A gente tem aí os contos riquíssimos. A gente tem os jargões populares, né? Também. Agora, aqui no Brasil, gente, algumas características são muito debatidas. Não existe um consenso entre os especialistas em relação às características. É bem diversificada.
sobre a origem. Muitos definem, né, como um elemento a ser considerado folclore, que tem origem anônima, que tem características brasileiras, e aí é um estudo muito amplo ainda sobre a nossa cultura folclórica. O que a gente sabe ao certo que é uma cultura muito rica, que deveria ser mais valorizada, estudada, entendida realmente por todos nós, e enquanto participantes dessa cultura que a gente fosse mais atuante, né, e nessa situação de levar esse conhecimento a outras pessoas, trazer esse conhecimento para pertinho e não deixar com que esse conhecimento ele fosse destruído, né? A gente não pode acabar. É por isso que a gente tem que dar valor mesmo a essas músicas, cantigas de roda, brincadeiras. Que brincadeiras são essas, Pro? Aquelas brincadeiras de antigamente que a gente ainda faz um pouco hoje em dia, mas que ao longo do tempo está se perdendo, que é a amarelinha, sete pedrinhas, né? Pular corda, as brincadeiras de roda também. Alguns personagens, vamos falar sobre os personagens mais importantes. Quem é ele? Eu acho que vocês acham que quando a gente fala assim folclore, a primeira coisa que vem na cabeça é o Saci Pererê. É a lenda do Saci Pererê, certo? A gente tem outras lendas também, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, temos aí o Ayara, o Boto, o Curupira. São alguns personagens bem marcantes que têm grande influência no nosso folclore brasileiro. Um beijo da Pro. Se a Pro esqueceu de falar alguma coisa aqui interessante, manda pra Pro aí também. Vamos fazer esse diálogo. Pro, a senhora esqueceu de falar de uma coisa interessante. Ah, esqueci mesmo, ó. Aquele... Como é que se fala, gente? O que é, né? Temos também...